família, uma instituição criada por Deus no Éden. Verdadeira providência divina na constituição de valores para a eternidade. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família. Olá, família amiga da 93.9, seja bem-vinda a mais uma edição deste programa que já é seu. Este programa faz de companhia todos os dias em aproximadamente 1 hora. Então, nós queremos que hoje tenha sido um dia que tenha começado bem. Acreditamos que a esta hora esteja a trabalhar, então que tudo corra bem e que este dia seja o mais produtivo de todos, tá bem, querido ouvinte? Então sinta o nosso abraço divino e sinta-se abençoado por estar a acompanhar este programa, porque na verdade não somos nós quem falamos, nós somos usados pelo nosso Deus, por este Deus que é o Criador dos céus e a terra. Por isso, querido ouvinte, querido amigo, sinta-se abraçado, repito, sinta-se mesmo abraçado, que nós estamos aqui disponíveis para si. Caso queira marcar a sua aula bíblica, neste caso estudos bíblicos, está à vontade, é só ligar para a Rádio Adventos, para os números, eu já quero até tomar a liberdade em ditá-lo, não é? Então anote ali, 923 896963 e 951-789540. Eu farei uma recapitulação desses números lá para o final do programa. Estamos a começar, então, dizer assim, querido ouvinte, que Deus esteja consigo e qualquer problema, por favor, não sinta como se fosse assim muito grande, que não seja possível resolver. Todos os problemas são possíveis sim resolver, mas depende do seu posicionamento. A quem você vai recorrer? A Deus. Qualquer situação, entre no lugar onde estiver. Quando eu digo entre, já estou a direcioná-lo ao seu quarto, caso esteja em casa. Entre mesmo no seu quarto e ore, apresente o problema, aquilo que você considera como problema, porque para Deus nunca é. Então apresente a Deus aquilo que lhe inquieta, explique tudo sem receios, porque Ele é aquela pessoa que sabe lhe ouvir e poderá ajudá-lo a resolver. Como? Vai notar que as suas ideias vão se organizando e da melhor maneira possível poderá resolver. Então direcione-se a Ele, que Ele está ali de braços abertos para lhe abraçar e ajudá-lo em tudo quanto o querido ouvinte poderá apresentá-lo, tá bem? Hoje é daqueles dias que temos os temas bíblicos. Sabe que série estamos a abordar? Sabe em que ponto estamos? Porque se eu disser a palavra já vai pegar. Sabe em que ponto estamos? Sabe? Então vamos recapitular juntos. Estamos a falar sobre as 28 crenças fundamentais. 28 crenças fundamentais. E hoje já estamos na 7ª crença. Hoje já. Não posso dizer estaremos, não, já começamos o programa. Hoje estamos na 7ª crença fundamental. Vamos recapitular. Querido ouvinte, falamos primeiro, qual é a primeira crença fundamental? A Bíblia Sagrada, não é? Depois falamos sobre a Trindade, esta é a 2ª. A 3ª, Deus o Pai. A 4ª, Deus o Filho. A 5ª, Deus o Espírito Santo. A 6ª, a criação. E hoje, a 7ª, a natureza do homem. Qual é a sua natureza? Vai dizer, é pecaminosa. É mesmo, é pecaminosa. É pecaminosa, mas ainda bem que temos um Deus que nos acolhe, que recebe os nossos fardos e nós podemos pedir todos os dias perdão pelos nossos pecados. Quando é que nós pecamos? Alguém vai dizer, mas eu não peco, eu não adultero, eu não cobiço, Mas quando você pensa sobre alguma situação, é possível que você peque sim, porque pensa se calhar de uma maneira que não devia. Quando você olha para alguém
Pode ser que cobiça sim, se calhar só não dá conta. Eu gostava que isso fosse meu. Eu gostava. Você está a cobiçar. Então, no nosso pensamento, na nossa forma de olhar, na nossa forma de pensar, já disse pensamento, não é? Então vou tirar isso e vou dizer assim, a nossa forma de falar, nós também pecamos. O outro vem, fala conosco à vontade e nós já recebemos de uma maneira agressiva. Você magoa o seu próximo. Isso também é pecar. E vai dizer, mas pecado é transgressão da lei. Está bem. Então eu vou dar já a palavra ao pastor. Senão vamos ficar aqui, um fala isso, outro fala aquilo. Eu vou passar para o meu convidado. Já sabe quem é. Ele é residente, já pertence a esta casa. Quem é? É o pastor Osvaldo dos Santos Calveiro. O que ele é? É mestrando em Teologia Bíblica do Novo Testamento. Então eu já vou passar para ele. Pastor, seja bem-vindo a mais uma edição deste programa que é o Mais Família. Certo, irmã Calete, prontos para servir. Como servo do Senhor. Com certeza. Estamos aqui okay. E é sempre, como tenho dito, um prazer produzirmos um conteúdo que visa apresentar a pessoa de Deus para o mundo. Ok. Pastor, na minha introdução eu fui falando sobre uma coisa, sobre outra, mas depois eu dou conta que quando nós falamos sobre Deus, há sempre outras respostas. Não, mas quando se fala disso, nessa altura Deus falava isso, mas isso não é para os dias de hoje. Não, falar sobre Deus, será que eu devo dizer que é complicado? Ou vou dizer que é difícil? Nós podemos usar o termo complexo para reconhecermos a sua soberania, sua grandeza. Ele é um ser infinito, nós somos finitos, então há essa certa dificuldade de compreender tudo na perfeição. Algumas coisas não poderemos compreender. Não poderemos. Na plenitude. Então, temos limitações e é preciso desenvolver paz conosco mesmo, né? Quando, algumas vezes, percebermos que determinados assuntos ou determinadas questões, ou para determinadas questões, nós temos limitações. Okay. Limitações aceitamos fruto da qualidade do relacionamento que temos com Ele. Por isso é que o desafio de todas as pessoas é o desenvolvimento de um relacionamento de qualidade com Deus. Pois, eu dei conta da minha limitação. Eu disse, não, vou já passar ao pastor. E é assim que nós nos comportamos com o nosso Deus. Quando vemos que não dá, não, Senhor, por favor, socorro. Aqui está difícil. Tu sabes. Tu sabes. Pastor, eu tenho problema em tratar Deus por tu. Tá certo, mas eu tenho problema. É bíblico, não? Eu vou com aquele respeito, o Senhor sabe. Eu acho que tem que ver com o teu domínio, né? A tua carreira. É muito respeito. Pastor, eu quando pego, assim, quando chega aquele momento em que eu preciso ler um pouquinho mais a Bíblia, e quando eu volto lá para o Antigo Testamento, o livro de Números, pastor, aquilo em mim reforça o temor a Deus. Amém. Sim, sabendo daquilo que aquele povo foi filtrado. Com certeza. Então isso aumenta o meu temor. E eu digo, eu não sou digna de tratar Deus por tu. Então eu trato Ele assim com esse respeito, vou pronominalizando, ao invés de tu, eu vou dizendo, Senhor, eu tenho medo. É compreensível. Eu conheço pessoas com a mesma posição ou visão, tudo por causa do domínio que têm da língua. E eles compreendem que determinadas expressões não deviam... Não, pastor, não é o domínio da língua, não, é o temor. É o temor. Eu me sinto muito pequena diante de Deus. Então eu não consigo dizer, Senhor, tu deves... Não consigo. Eu devo treinar, não é? Devo treinar para... Porque não é nessa de eu deixar de tratá-lo por tu
que eu me sinta, se calhar, menos amiga dele. Não, eu me sinto como aquela filha, a menina dos olhos dele. Amém. Eu me sinto. Assim mas então, deve ser. diante disso, pastor, eu não consigo tratá-lo por tu, porque ele resolve todas as minhas situações. Agora percebo. Mas a Bíblia nos orienta a tratarmos ele por tu, não é? Amizade, a proximidade. Vemos várias vezes servos do Senhor a tratá-lo como tu. Então nós desenvolvemos ou podemos desenvolver paz em fazer o mesmo, porque aqueles que admiramos e lemos as suas histórias e experiências, eles também fizeram. Eu sinto que ele me leva ao colo. Amém. Então eu vou fazendo o meu mimo. Isso é maravilhoso. Vou aproveitar o mimo. Pastor, hoje estamos na 7ª crença fundamental, a natureza do homem. É complicado falar disso. A natureza do homem. O homem é aquele que a dada altura Deus disse não, eu vou destruí-los porque não estão a fazer aquilo que eu esperava. Quem nos salva foi Noé, não é? Olha só. Pois. Olha só. Irmã Khaled, falar sobre a natureza do homem, né, como crença, é falarmos a respeito do ser humano. Quem é o ser humano? Há uma pergunta dessa na Bíblia. Há uma pergunta dessa e imediatamente a essa pergunta vem uma resposta. Está em que livro, pastor? Em Salmos 8, o verso... Salmos 8, o verso número 4. Então vem ali, que é o homem? Está assim. Que é o homem mortal para certo. que te lembres dele. Certo. E o filho do homem para que o visites. Ora bem, vamos nos concentrar apenas na primeira frase, que por sinal ela é interrogativa. É uma pergunta do autor. Uma pergunta do autor de uma forma poética, no caso Davi, ou poesia, ou então uma música. Quem é o homem? Quem é o homem? Então, quando avançamos para a crença a respeito da natureza do homem, nós nos conhecemos. É necessário nos conhecermos. E boa parte daquilo que é o requisito para trilhar de uma forma segura nessa jornada de saúde espiritual, qualidade do nosso relacionamento com Deus, concentra-se na necessidade de nos conhecermos a nós mesmos. É preciso compreender quem somos, quem é o ser humano, e a crença na natureza do homem, de acordo apresentado na Igreja Adventista, declara que o homem e a mulher foram formados à imagem de Deus com individualidade e com poder e liberdade de pensar e agir. Conquanto tenham sido criados como seres livres, cada um é uma unidade indivisível de corpo, mente e alma, e dependente de Deus quanto à vida, respiração e em tudo. Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição abaixo de Deus. A imagem de Deus neles foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilham dessa natureza caída e de suas graves consequências. Então, no princípio desse pensamento resumido que a Igreja Adventista dispõe, faz essa declaração que tem uma conexão direita com a crença da semana passada que falamos a respeito da criação. Porque na crença na criação, o criacionismo bíblico nos apresenta que Deus é o criador de tudo. E dentre tudo o que foi criado, o de mais especial é o ser humano. Não existe nada de mais especial na criação de Deus em nosso mundo do que o ser humano. Ele recebeu alguns aspectos ou elementos particulares, ok? Particulares, e estão associados ou diretamente ligados à pessoa de Deus. O ser humano foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Esse texto é Gênesis 1, mas eu queria ler o Gênesis 2. Eu queria ler o Gênesis 2, onde nós vamos encontrar já a inclusão
A clara inclusão, né? A clara inclusão, porque no capítulo 1 parecia que era apenas o homem masculino, mas o capítulo 2 nos ajuda a compreender que é o homem genérico, isto é, homem e mulher. Homem e mulher. Gênesis capítulo 2, nós podemos ler, por exemplo, o verso número 19. O que diz o verso número 19, por favor? Sim. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos seus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Ora bem, agora salte para o verso número 21 até o verso número 23. Okay. Então então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ora bem, então é o ser humano, homem e mulher. E o verso 27 do Gênesis 1 declara: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, é a mulher, o homem, eles são a imagem e semelhança de Deus. Deixa-me apresentar para si e para os radiovintes um elemento importante dentro dessa construção frásica a partir do original. A expressão imagem e semelhança de Deus é a partilha de aspectos morais, aspectos intelectuais, raciocínio, cognição, ok? Mas também aspectos físicos. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia, particularmente no capítulo 3 de Gênesis, nos apresenta Deus visitando o jardim, porém Deus como um ser humano. É mais ou menos aquilo que depois era recorrente durante o período patriarcal, onde os patriarcas recebiam a visita de Deus, de Deus, com a descrição anjo do Senhor, mas com o revestimento humano. O revestimento humano, por isso é que algumas vezes eram chamados de varão. O revestimento humano. Então, essa prática da era patriarcal ou a era pós-pecado não é nova. Quer dizer que na criação ou no mundo isento do mal ou do pecado, Deus já havia se feito homem, pessoa, ser humano como nós, e interagia diretamente com o casal, interagia diretamente com Adão e com a Eva. Uma interação singular, que não era também, isto é, não acontecia com todas as outras criaturas ou todas as outras criações dentro dessa vasta natureza. Apenas o homem e a mulher interagiam diretamente com Deus, interagiam em adoração, interagiam num relacionamento de amizade. Por isso é que o capítulo 22 de Apocalipse declara que veremos a Deus face a face. Veremos a Deus face a face. Então, as várias manifestações de Deus no Antigo Testamento, manifestações visíveis, o que chamamos de teofania, visíveis, onde ele interagia, inclusive comeu na casa de Abraão, visitou a casa de Ló, hospedou-se na casa de Ló, enfim, isso já acontecia também no mundo pré-queda, antes do pecado. Isso já acontecia. Então, Deus partilha com o ser humano aquilo que ele é. Deus nos fez segundo sua imagem e semelhança, com capacidade de raciocínio, capacidade de planificação. Irmã Calete, é interessante que foi uma falta de atenção por parte de Eva, porque o que Satanás a propôs
era alguma coisa que ela já desfrutara. O que é isso? Gênesis capítulo 3, a voz do diabo, diz assim. Gênesis capítulo 3, o verso número 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Eles já eram como Deus, já possuíam esta semelhança. Então é uma ilusão que é característico da capacidade que Satanás tem de enganar. Por isso é que a expressão diabo está diretamente ligada à expressão astúcia, ou uso errado da sabedoria ou da inteligência. Então, pessoas que exemplificam na prática o que é ser diabo são aquelas que usam a inteligência para enganar os outros, inteligência para produzir mal-estar dentro das relações humanas. Eles projetam, criam isso. Então, Satanás estava na verdade confundindo a cabeça da Eva, desejando ela desenvolver um desejo inexistente ou ilusório, porém alguma coisa que ela já desfrutava, porque ela refletia a imagem e semelhança de Deus. Então, nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus, e este é o ponto basilar dentro da abordagem que se faz a respeito da natureza do homem, da natureza do ser humano. E é dessa forma, irmã Calete, que se conduz, como veremos daqui a pouco, se conduz o processo do plano da redenção. Deus deseja voltar a desenvolver em nós, ou reproduzir-se em nós, a nossa originalidade, a forma como nós fomos criados. E é isso também, em resumo, o que a Bíblia prega a respeito de salvação. Quando a Bíblia fala sobre salvação, está a falar sobre a recuperação desses elementos, destas qualidades, destes privilégios que se perderam. Então, como nós podemos recuperar, irmã Calete? Como podemos recuperar estes privilégios de desenvolver-se em nós a imagem e semelhança de Deus? Como, pastor? Exatamente. Agora já vem a questão. Isso é interessante. Vamos ler a razão assim prática dessa perda, e vamos então também dela extrair a fácil compreensão da restauração. O capítulo 59 de Isaías capítulo 59, desde o verso 1 a 5, diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Sublinhe essa expressão, divisão ou separação. Os vossos pecados fazem divisão, fazem separação, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então, é esta separação, que levou o ser humano a se desassemelhar de Deus. Então, se é a separação que levou-nos a nos desassemelharmos dele, é a ligação que nos leva à restauração destas virtudes ou destas qualidades. Por isso é que o relacionamento com Deus é a nota tônica para definir a essência do cristianismo. Não existe cristianismo sem relacionamento com Deus. Se você não tem tempo de relacionamento com Deus, você não tem tempo de ser cristão. Porque é desse relacionamento que a interação com Deus, a aproximação a Ele, a amizade com Deus vai levar-nos a desenvolver a restauração da nossa original essência ou identidade. Estamos juntos, irmã Calete? Estamos, sim. É por meio do relacionamento com Deus. Ora bem, é preciso compreendermos, irmã Calete, que não é possível, é apenas uma ilusão, e é uma ilusão temporária e não termina bem, a tentativa humana de querer viver sem Deus. Não termina bem. Não termina bem. E nem se anda bem. Não faz sentido. Vamos ler Atos capítulo 17, desde o verso 24 ao verso 28, por favor. Atos.
O capítulo 17 é desde o verso 24 até o verso número 28. Okay. Vamos até lá. Aqui está, pastor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Continua. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Esse é que verso? Esse é o 26. Oh. O pastor disse Atos 17. 17, desde o verso 24 ao verso 28. Sim, eu agora estou no verso 26. Avance, sim, por favor. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Agora vou para o capítulo 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Eu não sei se a minha versão é diferente da do pastor. Eu acho que a sua versão é diferente. É diferente. Porque a essência é de que nós dependemos de Deus quanto à vida, à respiração, em tudo. Quer dizer, tudo que somos, na verdade, é resultante. Este é o capítulo 25. Aqui está, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Muito bem, sim. Muito bem. Completa dependência de Deus. Isto é, a nossa existência, irmã Calete, por isso é que eu disse que é uma ilusão. E isso, as pessoas esforçam para funcionar, ela não funciona e termina sempre mal. A ideia de querer viver sem Deus, o ateísmo e todas as outras filosofias que tentam retirar Deus no centro do viver humano. Deus, através do seu amor, Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Por isso é que lá Jesus Cristo declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sou o caminho, a verdade e a vida. E essa frase ali, ela está enquadrada para responder uma problemática mundial. Podemos responder depois do intervalo? Podemos, sim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É mesmo só para não esquecer. Tá, querido ouvinte, vamos respeitar, vamos fazer aquele intervalo que já sabe, não é? E depois que voltarmos, continuaremos a abordar em torno da 7ª crença fundamental, a natureza do homem. Então nós vamos e já voltamos. 93.9. A sintonia da esperança. Ao Senhor teu Deus somente adorarás. Eu sei que Ele é o Senhor dos senhores, é meu Rei. E só a Ele servirás. Quero ser somente seu Senhor. Está escrito aqui na 93.9 FM. Primeiro Deus no começo de cada novo dia. Já é de manhã, graças a Deus. Na sua família. Restaura, Senhor, o amor em meu lar. No uso dos seus dons, no seu orçamento, em sua vida. Na Rádio Adventos, o programa que o ajuda a colocar Deus em primeiro lugar. Se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Se Ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Primeiro Deus. Rádio Adventos, a
Sintonia da Esperança. Olá, querido ouvinte da 93.9 Rádio Adventos. Já estamos de volta para darmos sequência à nossa conversa em torno da sétima crença, a natureza do homem. Tá, querido ouvinte? Então, para si que só há pouco sintonizou, não faz mal, terá este conteúdo completo no YouTube. Terá mesmo, é só ir para lá e poderá acessar ao programa Mais Família. Então, e dizer também para este outro ouvinte que só hoje sintonizou, esta é a Rádio Adventos, que tem a frequência 93.9. A sintonia é de esperança, o conteúdo é de bênção e o programa que está a escutar agora é o Mais Família, que tem a missão de orientar as famílias a resolverem os seus problemas de maneira consciente e saudável. Hoje estamos a falar sobre a sétima crença, isto é, estamos numa série de 28 crenças fundamentais a nível da Igreja Adventista do Sétimo Dia e hoje já estamos a falar da sétima. A primeira foi sobre a Bíblia, a segunda a Trindade, a terceira Deus o Pai, a quarta Deus o Filho, a quinta Deus o Espírito Santo, a sexta a criação e hoje a sétima que estamos a falar sobre a natureza do homem. Qual é a sua natureza, querido ouvinte? É errante, não é? O que é que leu na Bíblia? É sobre isso que nós estamos a falar, é sobre isso. Então esteja ali até o final do programa que sairá a ganhar. Saiba que o conhecimento é importante e o saber não ocupa lugar. Então aconselhamos mesmo a apreender todos os conhecimentos que aqui ganhar, tá bem? Pastor, estamos de volta. Vamos pegar aquela parte que deixamos antes do intervalo. Exatamente. O ser humano, quando nasce e ele desenvolve, ele passa a desenvolver uma independência ou autonomia. E isso por meio da busca de informação para saber como se posicionar. Ele quer perceber qual é a direção que deve levar para a vida, enfim. Então, Jesus declara: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Reflete a soberania de Deus e sua proposta. Melhor opção, eu sou o caminho. Diante das inúmeras alternativas existentes, a minha é a melhor. Eu tenho um melhor caminho. Eu sou a verdade. Eu tenho a melhor ideologia, a melhor filosofia de vida. Eu sou a vida. Se você se questiona como vai terminar a tua história, se você se questiona de como poderá ser o final de tudo, se você se preocupa com a morte, eu sou a vida. Então, é uma clara resposta àquilo que são os anseios e preocupações humanas. É para dar ênfase do quão dependentes de Deus nós somos. Nós somos tão dependentes de Deus que a gente não pode viver sem Ele. E nós precisamos reconhecer, precisamos admitir isto e viver para Ele. E mais do que viver para Ele apenas no âmbito teórico, nós precisamos fazê-lo num ambiente assim, do ponto de vista prático. Do ponto de vista prático, viver para o nosso Deus. Esta é a proposta de Deus e por sinal é a melhor. É a melhor para todos nós. Um ponto importante, irmã Calete, que nós gostávamos de partilhar dentro dessa crença a respeito da natureza do homem é ajudar as pessoas a ficarem isentas de determinadas distorções no que concerne a pessoa humana. E essas distorções são muito fortes porque elas estão enquadradas no contexto dos principais enganos de Satanás para os últimos dias. Na verdade, esta compreensão distorcida já vem sendo sustentada e alimentada por muitos ao longo da história do nosso mundo. Fala-se até de grandes pensadores, fala-se de acadêmicos que sustentam estas teorias e deixaram seus livros disponíveis, e esses livros possuem grande acreditação no mundo científico. Eu falo a respeito de dicotomia, falo a respeito de tricotomia do ser humano. Há pessoas que entendem
que entendem que o ser humano, nele há seres. Nele há seres. Mas antes, pastor, resumir. gostávamos mesmo de falar para os nossos ouvintes que termos são esses: dicotomia, tricotomia. Exatamente. Há quem entende que dentro de nós existem mais seres, onde vem de ou tri, ou mais um, ou pelo menos mais dois. Isto é, para além de nós mesmos, há mais um ser ou outros seres. Trata-se da divisão que os seres humanos fazem do ser da pessoa humana, fazem divisões. Dizem que, por isso é que nos filmes, né, falo das indústrias cinematográficas, quando a pessoa morre, vê-se que sai nela alguma coisa, né? Sai a alma, ou sai mas o também, espírito. penso que sim, porque, pastor, eu disse sai a alma, mas depois me recordei que nós somos uma alma vivente. Olha só. É sobre isso, irmã Sai Calete. ali alguma imagenzinha, como se fosse uma sombra. Exatamente. Sim. Em Gênesis capítulo 2, verso 7, nós compreendemos o ensino bíblico de que nós fomos criados por Deus, nós somos alma. Nós não temos alma, nós somos alma. Gênesis 2, verso 27. Verso 7, melhor. Pode ler, por favor. Verso 7. Ok, vamos ler aqui. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Olha só, o homem é alma vivente. Ok? Não é que ele tem alma. Ele é alma vivente. Pastor, há pessoas que dizem, passei por um susto, eu senti a minha alma sair. A minha alma saiu, ok. E eu até tenho desaconselhado as pessoas a usarem essas expressões, mesmo se elas tiverem um enquadramento linguístico coerente. Não sei se você está me entendendo. Eu entendo, pastor, entendo, mas eu penso que eles não olham para esse enquadramento linguístico. É mesmo aquela coisa que sentem. Eu falo disso porque há pessoas com as quais falei e elas entendem desse jeito. Entendem que há uma essência gramatical, linguística. Exatamente, até pode existir, mas tenhamos muito cuidado porque o inimigo de Deus é bastante sábio que quer que as pessoas desenvolvam mesmo esta compreensão. Mesmo que as pessoas usem de uma forma metafórica, mas o inimigo de Deus quer que a gente vá para esta direção. E qual é a finalidade dessas distorções? É levar as pessoas a não considerarem a decisão ou a fase decisória de sua existência no mundo como ser vivo, como que fosse possível viver uma outra vida, tomar decisões numa outra existência. O que acontece, irmã Calete? É que elas pensam que, olha, esse mundo já vai passar, essa vida vai passar e nós teremos uma outra vida. Tão logo você morre, você tem uma outra vida e aquela é a melhor vida. E é naquela vida que você vai experimentar o melhor da vida. Isso não existe simplesmente. Isso não existe, mas Satanás quer que a gente não valorize a dádiva da vida por formas a desenvolver-se em nós um estilo de vida sábio, espiritual, concreto, correto em relação aos princípios da vontade de Deus e a gente morra. E tão logo morrermos, então nós morremos como perdidos, porque quando se morre tudo terminou. Quando se morre, tudo terminou. A decisão já nós fizemos a decisão ou para um dia experimentarmos a vida eterna ou para experimentarmos a morte eterna. Então, não consideremos todas essas ilusões. Existem denominações cristãs que pregam isso. Existem documentos científicos que falam sobre isso. Existem programações, entretenimentos televisivos que sua tarefa é fazer promoção disto, mas e tudo isso tem um enquadramento fora daquilo que é a abordagem bíblica. Por isso que é muito importante, irmã Calete, falarmos a respeito
falarmos a respeito disso. Pastor, eu quero abrir um parênteses aqui. Sim, sim. Em tempos eu acompanhei uma família que esteve enlutada e durante aquela caminhada desde a porta do cemitério até ao local, não é, até o túmulo, ouvia os louvores. Mas houve um louvor, a minha mente também é tão teimosa, pastor, houve um louvor que eu comecei a analisar. Eu disse, mas será que estão mesmo, será que ao fazerem esse cântico, ao escreverem, será que pensaram bem? Ou eles creem nisso? Então eles diziam, pode matar a minha carne, mas ainda tem a minha alma para te adorar. E nós estamos a falar de alma vivente. Olha só. Nós somos alma vivente, então se matou a carne, como é que a alma adora se enquanto estamos vivos devemos fazer tudo? Ora bem, na verdade, irmã Calete, o ser humano é uma unidade indivisível. Vamos ler para melhor percebermos isso. Primeiro aos Tessalonicenses 5. Porque eu analisei muito esta... Primeiro aos Tessalonicenses 5, o verso 23. Analisei muito esta letra ali, a letra que eu ouvia no momento. 1 Tessalonicenses 5. O verso 23. 23. Eu posso ler? Sim, sim. Ok. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, aí vemos espírito, corpo, alma. Alma. Ok? Espírito, corpo e alma. Mas nós somos essa unidade, eles estão unidos de uma forma como não se pode dividir. Ok? Nós fomos criados como pessoas ou como seres de uma unidade indivisível de corpo, mente e alma. O que é isso? Quando a Bíblia fala de corpo, fala dos aspectos físicos do ser humano. Quando a Bíblia fala a respeito da mente, fala a respeito dos aspectos, fala do aspecto moral do ser humano. Aspecto moral do ser humano ou psíquico. Quando a Bíblia fala de alma, fala a respeito do aspecto espiritual. Nós fomos feitos como seres espirituais, irmã Calete. Eu não sei se isso fala, se você entende dá alguma uma coisa. Paz, dá uma paz. É que a gente somos privilegiados, afinal. Fomos feitos para adorar a Deus. É que se você não tiver a adorar, isso não te faz bem. Há sempre um vazio no ser humano que só pode ser preenchido pela presença de Deus. A influência de Deus, deixar Deus ser Deus, Deus ser Senhor, Deus ser o guia da nossa própria existência. Então nós temos esse aspecto espiritual. Esse aspecto espiritual que Paulo aí descreveu como sendo alma, ok? Não é que é um ser, uma entidade abstrata que sai do nosso corpo após a morte, ou de alguma forma, não é isso. Mesmo Jesus Cristo, quando disse que não tem mais aquilo que mata o corpo, mas aquilo que mata a alma, está a falar de uma tentativa de desconexão espiritual entre o ser humano e Deus. Isso é que é preocupante. Alguém querer viver sem Deus, alguém decidir negar a Deus, isto é que mata a conexão espiritual. Então nós somos feitos como seres espirituais, fomos feitos para adorar. Porém não podemos pensar que há uma divisão como se existissem várias entidades em um único ser. Não, é uma unidade indivisível, simplesmente uma unidade indivisível, e isto precisa ser compreendido por todos nós. Então, agora, pastor, perdão, pastor. Então, olhando para espírito, alma e corpo, daí é que muita gente vai para esta palavra que o pastor disse, tricotomia. Tricotomia, exatamente. As pessoas fazem essa divisão, fazem essa separação, porém ela simplesmente não existe. Não existe. Pelo menos à luz da Bíblia, que é o documento autorizado para falar a respeito do assunto. Não existe. E se pensar em corpo e alma, dicotomia. Exatamente. É assim que muita gente acredita. Infelizmente. Mas não existe. Não existe. À luz da Bíblia, não. Agora, irmã Calete, é importante compreendermos que o homem pré-queda e o homem pós-queda, nós chamamos de pré-lapsariano, pós-lapsariano, duas fases. Mas pré-queda só eram dois. Pré-queda só eram dois, obviamente. Pré-queda é um homem perfeito. Gênesis 1, verso 31 declara que eis que tudo era muito bom. Declaração de perfeição.
era perfeito. O Gênesis 3 nos apresenta o homem caído. É o que nós somos hoje. E que nós apresentamos em alguma das edições anteriores, o texto de Isaías capítulo 1, que diz que a cabeça está doente, o corpo todo está enfermo, como feridas apodrecidas. O ser humano como podre. Eu estou à procura. Lembra desse Isaías? texto? Isaías, o capítulo 1. O capítulo 1 faz uma descrição do que é o ser humano, pastor, depois, a partir do verso número 5 até o verso número 6. Ok. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis. Eu vou repetir, pastor. Porque seríeis ainda castigados se mais vos rebelaríeis. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Olha só. Até aí está. Continua. Posso continuar. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecida com óleo. Olha, é uma realidade que eu particularmente nunca vi. Eu nunca vi isso. Mas provavelmente as pessoas que estão muito tempo experimentando a área da saúde, talvez nos podem ajudar a perceber, porque trata-se de alguém que a carne está podre, toda a carne está podre, é uma doença estranha, uma doença que não há resposta humana, Essa descrição que é feita ali por Isaías é a descrição do que é o ser humano depois do pecado. Ok? O ser humano depois do pecado, a corrupção ou depravação do ser humano. Depois do pecado, nós passamos a ficar expostos a esta realidade. Por isso é que vem já uma necessidade de intervenção externa, porque nele mesmo não tem os elementos que vão possibilitar a cura. Então vem a intervenção externa. Essa intervenção externa é que chamamos de salvação. Romanos capítulo 6, o verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o ser humano nele mesmo não encontra a salvação. A salvação é através de uma intervenção externa. É a intervenção direita de Jesus Cristo, conforme apresenta Paulo. Porém, Jesus Cristo apresentou isso de uma forma bem prática, clara, no capítulo 3 do livro de João. O encontro que ele teve com Nicodemos, onde Nicodemos foi desafiado, mesmo sendo adulto, a nascer de novo. E ele disse que isso não seria possível. E Jesus Cristo concordou com Nicodemos que não é possível para ele, ou não é possível para o ser humano. Mas, porque isso não é possível para os seres humanos, o verso 16 declara: para isso Deus enviou seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, João capítulo 3, o verso 16, quando faz declaração da vinda de Jesus Cristo, em resposta à impossibilidade declarada por Nicodemos. Nicodemos percebeu que era impossível o ser humano se salvar por iniciativa própria. Então, a justificação é o ato de Jesus. É Jesus Cristo fazendo isto em nós, operando esta bênção em nossa própria vida, na nossa própria história, em nossa própria existência. Então, nós hoje, irmã Calete, somos desafiados, orientados a depender de Deus, a buscar a Deus, porque depois da queda nos tornamos sujeitos à morte. Toda a descendência de Adão partilha dessa natureza caída e das suas graves consequências. Porém, existe um segundo Adão. Esse segundo Adão é Jesus Cristo e ele responde a esta problemática dramática no qual nos encontramos expostos. Ele apresenta salvação
salvação para cada um de nós. Apesar desta luta, apesar desta limitação, apesar desta grande problemática que estamos expostos, então Jesus Cristo aparece como a solução. Todos nós nascemos, conforme diz Davi em Salmos capítulo 51, em pecado me concebeu minha mãe. Não há um justo sequer, somos todos pecadores, porém não há solução em nós, mas existe solução em Deus. Existe solução em Deus. Ele próprio proveu a solução por meio do seu Filho, enviando o seu Filho para a nossa própria salvação. Ok. É aquela frase, pastor. Eu vou falar assim de uma maneira quase errada e o pastor, se recordar, vai poder me corrigir. Quando olho para mim, não vejo como me salvar. Exatamente. Quando olho para Deus, não vejo como me perder. Com certeza, não é? com certeza. Está certíssima. Não inventei nada, né? Está certíssima. Ela tem um enquadramento bíblico perfeito. Perfeito. Ao olhar para mim mesma, não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, também não vejo como me perder. Isso tem até um texto bem prático. É o capítulo 13. O capítulo 13 de Hebreus. Vamos lá, Hebreus, no capítulo número 13. Sim, Hebreus no capítulo 13. Eu creio que ajuda-nos a... Vamos aqui. O capítulo 12, na verdade. 12 verso 2. 12. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ok? Olhe para Jesus Cristo. Então, Ele dá essência à nossa vida. Ele dá esperança. Ele é a própria esperança. E não há uma outra. Ele é a única esperança. Então Jesus Cristo é tudo para nós, irmã Caleta, é tudo para nós. Não podemos viver sem Ele. Ele é, acima de tudo, nosso irmão, nosso amigo, para além de ser nosso Salvador, nosso confidente. Ele é tudo para nós, pastor. Jesus. Isso é interessante. Ele é tudo e a gente sente assim, mexe com a nossa estrutura física. Então o ser humano não foi feito para viver sem Deus. Não foi. Nós somos seres espirituais. Ok, então pastor, no final, e já estamos mesmo a terminar, quando o pastor for orar, por favor, ore para aquelas pessoas que ainda não descobriram este lugar tão bom que é ao pé de Cristo. Faremos isso com muito prazer. Querido ouvinte, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada mesmo, obrigada pelo seu carinho, esteve ali desde o princípio. Para aqueles que foram entrando, também sinta o nosso abraço. Então, dizer que hoje falamos em torno da 7ª crença fundamental a nível da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se você não for da Igreja Adventista, não precisa se sentir mal, não, é só mesmo para aprender. Aprenda, mas uma coisa eu lhe digo: se você não quer se tornar Adventista do Sétimo Dia, eu digo assim, não entre na igreja, porque você vai ver que o Espírito Santo lá está e você vai dizer, afinal eu andei a perder. Então experimente, afronta-me, diz, não, a Caleta disse, mas eu lá vou, eu vou e eu quero ver. Vá mesmo e verá que será uma bênção para si, para a sua vida. Vá mesmo, tá bem? Mas é preciso aprender já. Aprenda já. Já estamos a falar sobre as 28 crenças. Estamos na 7ª crença. Terminamos agora a falar sobre a 7ª crença. Então, aprenda e enquanto isso, vai espreitando lá na igreja. Nós estamos também de braços abertos. Somos a imagem e semelhança de Deus, assim como você é. Então, vamos nos abraçar. Visite-nos sim. Visite-nos sim, nós queremos abraçá-lo, querido ouvinte, tá bem? Então pronto, dizer que o programa Mais Família por hoje chegou ao fim, mas lá no princípio eu deixei 2 contactos que eu vou agora voltar a ditar. Para que são esses contactos? Caso você queira pedir o seu estudo bíblico, por favor, faça, não adie mais. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Então vai ditar, ou melhor, vai ligar, ditar não, quem vai ditar sou eu. Vai ligar para o 923-896963, este é o primeiro, e depois 951-789540. Quer falar com o pastor Cauê? Também pelo mesmo contato. Vai ligar e vai pedir e nós faremos essa ponte. Passaremos o contacto pessoal do pastor. Aí poderá conversar, ele é servo do Senhor, está também de braços abertos para lhe ouvir, para lhe abraçar. Tá bem, querido ouvinte? Então, chegamos ao fim. Eu não quero agradecer o pastor por hoje, porque a série é de muitas. Então, nós só estamos na 7ª. Vamos bater até
a série 28, tá? Então o pastor vai orar para nós nos despedirmos já, tá bem? Então vamos orar juntos. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela forma maravilhosa que o Senhor nos criou. Louvamos o Teu nome por esse aprendizado. Louvamos o Teu nome pois conseguimos compreender que não podemos viver sem Ti. Fomos feitos segundo a Tua imagem e semelhança e somos acima de tudo seres espirituais. Ensina-nos a desenvolver companheirismo, amizade, genuíno relacionamento consigo. Apesar das nossas limitações, obrigado porque podemos nos apropriar da Tua força e grandeza e tornar possível o viver para Jesus. Perdoe todas as nossas faltas e abençoe todos os Teus filhos e desenvolva em nós genuíno viver cristão. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Família, uma instituição criada por Deus no Éden. Verdadeira providência divina na constituição de valores para a eternidade. O Mais Família reconhece esse princípio e vem para orientá-lo a valorizar o que Deus instituiu. Mais Família.